Oi gente, sejam bem-vindos! Bom, no meu último vídeo eu falei sobre plano de saúde, como contratar um plano de saúde aqui na Holanda, como que funciona. E aí eu falei muito aí no vídeo sobre uma pessoa específica chamada huisarts, que é o clínico geral, o médico de família. Então nesse vídeo agora eu vou contar pra vocês quem é essa pessoa, como funciona e como encontrar um aqui na Holanda. O famoso médico de família, clínico geral, GP, né? Para quem fala inglês, quem mora fora, também conhecido como GP. Essa figura é tão importante e essencial nas nossas vidas aqui nesse país. Eu acho que para quem mora fora, de médico geral. Eu entendo que saúde é uma preocupação muito grande de quem vem morar fora, quem tem plano de morar fora. Eu já conversei com pessoas que falaram: eu tenho muita vontade de morar aí, mas eu morro de medo. Como é que funciona? Então vou explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona o clínico geral aqui nesse país, tá? Bom, começando no vídeo anterior, eu expliquei pra vocês como contratar o plano de saúde, tá? Porque o plano de saúde, ele é obrigatório aqui na Holanda. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nas recomendações, aqui em cima, é só clicar e assistir lá. Depois que você contratou o plano de saúde, uma outra obrigação que você tem é justamente encontrar um médico de família, o huisarts. Por quê? Ele é um clínico geral que vai ser, eu vou falar ele, tá gente? Mas obviamente ele, ela, tá? Vamos deixar bem claro. É um clínico geral que vai tomar conta da sua saúde aqui no país. Essa pessoa vai ser sempre o seu primeiro ponto de contato em tudo relacionado à saúde. Se você tem queda de cabelo, ou encravada, ou dor de barriga, enfim, qualquer tipo de questão relacionada à saúde, saúde mental também, tá? O seu primeiro ponto de contato será o huisarts. Por isso que é muito importante encontrar uma clínica, encontrar uma pessoa bacana, que você pode ter uma conversa, que você pode aí, sei lá, bater um papo, ter uma explicação e explicar o seu problema. Outra coisa, na prática aqui significa a gente não abre o livrinho do plano de saúde, eu tô com dor de estômago, já tem um tempo, eu vou passar no gastro. Não, você vai passar no huisarts. Se ele, né, ou ela conseguir aí te ajudar a resolver seu problema, legal. Agora, se ele entender que você precisa de uma indicação médica para um especialista, que você precisa de outros exames, ele vai te indicar para o hospital ou para um especialista, tá? Então é muito importante aí esse primeiro contato. Como encontrar um especialista? Bom, Amsterdã tem lista de espera. Tudo nessa cidade existe uma coisa chamada lista de espera. Mas eu recomendo assim, depois que você chegou aqui, encontrou moradia, tem tua casa, né, já se estabeleceu, aí você pode procurar, eu vou deixar um link online aqui para vocês, pode procurar pelas clínicas, né, pelos consultórios de clínicos gerais aí na sua região. É importante que essa clínica fique no máximo a 10 minutos de distância da sua casa. Por quê? Porque se tiver uma emergência e você tiver que ser atendido em casa, esse médico tem que estar em 10 minutos aí na sua casa, por isso. Uma outra forma de encontrar esse profissional, gente, super simples, Google Maps. Tá na tua casa, tá no teu endereço, coloca lá e joga no Google Maps huisarts ou GP, pode ser em inglês, talvez ache se seu Google for em inglês, tá? Aí procura nas clínicas aí no seu bairro, onde você mora. E aí, gente, o próximo passo é ligar, explicar a sua situação, falar: olha, eu acabei de chegar, eu tô aqui sozinho com a minha família, enfim, não sei qual é a sua situação, e estou em busca de um huisarts. A clínica talvez vai te dizer: tudo bem, pode marcar, ou vai te dizer: olha, nós temos 5 profissionais que trabalham aqui, nesse momento eu só tenho vaga com o Dr. X, isso acontece também. Então assim, varia um pouco da disponibilidade da clínica e o número de pacientes.
Eu aconselho também, caso você, né, venha morar aqui, se você bater um papo com o teu vizinho, se você já conhece alguém no teu bairro, dá uma perguntada. Poxa, deixa eu te perguntar uma coisa, em qual clínico geral você vai? Você gosta ou não? Recomenda ou não? Porque daí você já tem um nome pra ligar lá e falar, olha, eu queria marcar com a pessoa tal. Se ela tem disponibilidade ou não, aí é uma outra história e não dá pra gente, não vou ter essa resposta pra vocês, tá? Só ligando mesmo e marcando. Quando você marcar, você vai ser registrado naquela clínica com aquele profissional. Registrado como? A partir do teu BSN número, né? BSN número, ótimo. A partir do teu BSN, que é o nosso número, vou chamar de CPF aqui na Holanda, que também está vinculado ao teu plano de saúde. Então é BSN, plano de saúde, e aí encontrar o Hausarzt. Fazendo às vezes eles te dão um formulário para preencher, às vezes na hora mesmo a pessoa preenche para você, mas tem que ter essa inscrição aí na clínica, tá? Onde fica o Hausarzt. O mesmo acontece com a farmácia, tá bom? Você vai notar que as farmácias ficam ou na frente da clínica, ou no mesmo edifício, ou na rua, bem próximo tudo. E aí o médico pode dizer, olha, a gente costuma indicar aquela farmácia, e saindo do médico você pode passar na farmácia e dizer, olha, eu acabei de me registrar aqui nessa clínica, também gostaria de me registrar com vocês. É basicamente o mesmo procedimento, a farmácia vai falar, ok, pessoa X, BSN número tal, plano de saúde tal, já é conhecido pela gente. Porque quando você tiver alguma receita médica e precisar aí buscar um remédio, é naquela farmácia que você vai buscar. Você não vai sair do consultório com um papelzinho na mão, com uma receita na mão e vai procurar aí nas farmácias do bairro. Não funciona assim, tá? A farmácia é sempre vinculada aí a um profissional e você precisa da receita. Vamos supor, ai Ana, mas sei lá, vamos supor que você vai parar no hospital, emergência, porque as farmácias fecham aqui no fim de semana, tá, gente? Mas vamos supor que você tá com, sei lá, algum problema, é domingo, você vai parar no hospital, e aí no hospital eles vão te passar uma receita. Pô, a farmácia tá fechada, e agora? Dentro do hospital também tem farmácia que vai poder te dar esse remédio, tá? Uma outra curiosidade, as crianças aqui de 0 a 4 anos, elas são acompanhadas pelo Consultatebüro. Elas vão ao Hausarzt caso haja algum problema, né? Resfriado, enfim, qualquer problema que seja de saúde, mas elas não vão diretamente a um pediatra. E o Hausarzt, o clínico geral, ele só vai tratar quando há um problema, tá? Então assim, ele não vai, né, ou ela não vai olhar o desenvolvimento da criança, se tá crescendo, se tá na altura que tem que estar, enfim, se precisa emagrecer, engordar, que seja. Quem faz todo esse acompanhamento do desenvolvimento da criança e também aplica as vacinas é o Consultatebüro. Mas é quando você vem morar aqui, ou quando você tem um bebê aqui, você meio que entra automaticamente em contato com eles e recebe cartas, recebe ligações referente às consultas que deverão ser feitas, e aí o programa de vacinação do governo, que é feito também pelo Consultatebüro. Mas eu acho assim, quase até uma curiosidade, porque as crianças aqui não passam no pediatra como é no Brasil. Em Portugal eu não sei muito bem como funciona, preciso perguntar para minha irmã mais nova, que mora em Lisboa e acabou de ter um bebê. Vou procurar essa informação e aí conto mais pra vocês. Parte boa, parte ruim. Vamos lá. Posso escrever um livro sobre isso, gente. Eu acho que a parte ruim é que você se torna dependente do Hausarzt e das decisões que essa pessoa tomar, tá? Então se você, né, ai, tô com dor de estômago, queria muito ir num gastro, se o Hausarzt decidir que você não precisa ver um gastro, isso não vai acontecer, porque a gente não pode simplesmente sair ligando para alguns profissionais e falar, eu queria marcar uma consulta com você porque eu tô com dor de estômago. Então eu acho que você se torna dependente desse profissional, o que às vezes acaba sendo muito frustrante. Eu acho que a parte positiva é que você vai criar um dossiê, um portfólio de saúde com um profissional. Então esse profissional, quando ele olhar sua ficha, ele vai ver, eu lembro aqui, olha, há 2 anos atrás aconteceu isso, ano passado aconteceu isso, no começo do ano você também já veio com essa queixa, então é melhor olhar. Eu acho que isso é algo positivo, tá? Então o que acontece, e aí vem um pouco da minha frustração
das últimas semanas, vou até escrever sobre isso no blog, é que eu acho que a saúde aqui funciona muito bem quando você entra na parte hospitalar. Eu tenho experiência com a parte hospitalar, com cirurgias aqui no país, onde tudo correu maravilhosamente bem, mas eu acho que a parte do Hausarzt, do clínico geral, você tem que insistir muito, sabe, para conseguir o que você queira. Eu acho que, se eu pudesse comparar um pouquinho o Brasil e Holanda, eu acho que no Brasil é demais, é muito exagerado, tanto na parte de medicação, você entra lá com uma tosse e sai com 3 remédios de cara, e mais 5 exames para fazer. Então eu acho que o Brasil peca demais e a Holanda peca de menos, porque aqui você não vai receber a medicação, você vai receber um conselho de ir para casa descansar e ver se seu corpo reage, melhora sozinho, e se piorar, você é atendido. Então eu acho que algumas situações você acaba sofrendo demais aqui, sabe? O que, por um outro lado, se você pensar a longo prazo, você tá criando uma resistência maior, porque se qualquer tosse você for medicado, né, aquela coisa, se você tomar antibiótico constantemente, vai chegar uma hora que o antibiótico não vai funcionar. Então eu acho que é um pouco, sei lá, você tem que procurar um pouco o equilíbrio aqui, se eu puder comparar Brasil e Holanda, tá? E eu acho que é algo muito pessoal, tá bom? Então o que eu tô falando aqui, talvez vai ter alguém me ouvindo e falando, ai, bobeira, eu acho que aqui é ótimo porque é muito mais natural, as coisas fluem mais de forma natural. E outra pessoa talvez fale, não, aqui é radical demais, porque, poxa vida, a gente só toma paracetamol e nunca é medicado. Então eu acho que é um pouco pessoal. O que eu acho difícil, a minha frustração maior é essa coisa do insistir, tá? Eu tive uma situação semana passada, na verdade, semana passada, começou 2 semanas atrás, que o meu filho do meio tava vindo assim de um histórico aí, vamos falar, de 2, 3 semanas, resfriado, dor de garganta, teve febre, mas eu senti que era uma gripona, porque todo mundo já tinha pegado uma gripe aqui em casa, então eu fui, eu não sou aquela mãe desesperada que liga toda hora pro médico, tá? E não tô julgando quem seja não, mas eu não sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que vai tirar a temperatura, vai ver a febre, vai esperar o próximo dia e vai ficar de olho no comportamento da criança. Se eu achar que eu tenho que ligar para atendimento, aí eu ligo. No caso dele, do Miguel, ele ficou essas 2, 3 semanas assim, meio resfriado, teve febre, passou a febre, tossiu, passou, enfim, ficou como todo mundo tava por aqui, tá? Só que aí, de repente, ele teve dor de ouvido. E os meus filhos têm um histórico muito, muito forte de dor de ouvido, de otite, os 2 meninos já foram operados, enfim. E aí quando eu dor de ouvido eu falei, não, agora chega porque isso não vai melhorar sozinho, ele já tá aí com esse catarro todo há 2, 3 semanas, eu vou ligar no médico. E aí quando eu liguei, eu ouvi da assistente que em primeiro lugar eu podia olhar no site, tem um site em holandês chamado Wanneer moet ik naar de dokter, alguma coisa assim, quando eu devo ir ao médico. E eu pensei, querida, eu tô aqui faz 2 semanas enrolando, né, esperando esse momento. E aí quando eu ligo, você não me dá atenção. Além disso, rolou um papo do tipo, não, dor de ouvido passa em 2, 3 dias, não se preocupa. E eu tava preocupada, porque não foi assim uma dor de ouvido repentina, foi uma dor de ouvido consequência de uma gripe. Então eu falei, eu acho que esse menino tá com uma infecção. E eu falei pra ela, olha, eu entendo tudo. Consultório cheio, um monte de gente para ser atendida. A única coisa que eu peço é que alguém olhe o ouvido desse menino para ver se está infeccionado ou não. E eu não consegui atendimento. E eu fiquei muito, muito frustrada. Por quê? Foi numa quinta-feira, eu queria ir na sexta, eu liguei na quinta porque ele estava fora. Eu falei, vai chegar o fim de semana aí a gente vai ficar aqui em casa com esse menino doente. E foi o que aconteceu. Então eu pinguei umas gotas de ouvido, a gente, né, controlou a dorzinha dele com ibuprofeno, paracetamol e tal. Mas aí chegou segunda-feira, eu liguei de novo, falei, querida, não passa, lembra que você falou comigo? Então, agora já tá 4 dias o menino com dor, posso? Pode. Aí eu fui atendida rapidamente e realmente era uma infecção. Então assim, eu acho que essa é a minha maior frustração, é você não conseguir o atendimento
na hora que você precisa. Eu acho isso um pouco de relapso, eu acho um pouco de falta de atenção mesmo, e isso eu acho que dói, tá? Nesses anos todos de Holanda, o que que eu posso te dizer? Seja insistente, sempre. Aqui a gente tem que deixar muito claro o que a gente quer, tá? Não tô falando assim, eu falo a gente tem que pedir muito, mas não é o pedir assim, se vitimizar, se bem que tem gente que aplica essa técnica com house art se funciona, né? Então exagera. Ah, meu filho tá com febre. Há quantos dias? Um dia, 4. Então assim, às vezes as pessoas exageram para conseguir um atendimento. Eu acho que elas fazem isso, não tô julgando não, tá, gente? Eu acho que as pessoas fazem isso justamente porque é uma forma que elas encontraram de serem ouvidas. Então é uma forma que a pessoa descobriu de conseguir aquela atenção. Então se você for muito honesta, de repente, ou muito reativa, talvez você não consiga o atendimento aí na hora. Então eu acho que isso é um pouco frustrante, isso é um pouco cansativo pra mim, mas se eu puder dar aí uma dica pra vocês, não vou falar pra mentir, exagerar não, mas seja persistente, tá? Eu acho que aqui a gente tem que pedir muito, não se vitimizar, mas ser clara dos nossos, no que a gente queira conseguir. Isso vale pra tudo, tá? Pra pedir salário, pra conseguir marcar consulta no médico, vale pra tudo. Olha, eu quero ser atendido por causa disso, disso, disso. Talvez a pessoa fale não, mas você continua aí. Eu preciso tirar férias na semana que vem. Ah, mas já tem muita gente. Mas eu preciso porque eu também tenho direito, porque enfim, assado. Então aqui é muito... as pessoas expressam muito suas opiniões. Os holandeses estão abertos, estão acostumados a isso, então não tenha vergonha, pode pedir mesmo, mas seja clara e persistente. Eu acho que isso pode ajudar muito aí nessa questão da saúde, tá? E mais uma vez, assim, gente, você encontrou um house arts, não teve um clique, não gostou da pessoa, você tem direito de mudar, tá? Você pode mudar, eu só não aconselho mudar cada mês, porque, como eu disse, em muitos lugares, muitas cidades, Amsterdã, por exemplo, tem fila de espera. Então, talvez você vai sair de um consultório e não vai encontrar, assim, no outro dia já um outro consultório para te atender. Então, tem que levar isso também em consideração. Tem que ter um pouco de flexibilidade. A gente mora num país estrangeiro, não é nosso país, não é conforme nós estamos acostumados. Eu acho que tem que ter um pouco de flexibilidade aí. Eu acho que a vantagem a longo prazo, é que você talvez trabalhe mais na sua imunidade, porque aqui tudo é muito mais, de uma forma muito mais natural. Então a medicação, por exemplo, não é logo de cara. Eu noto isso, por exemplo, eu sempre tive muita dor de cabeça e eu tomava muito remédio para dor de cabeça no Brasil. Quando eu vim pra cá, eu comecei a diminuir essa medicação e a longo prazo eu percebi que eu precisava menos dessa medicação. Então hoje em dia, por exemplo, talvez estando no Brasil, a gente combate muito mais rápido, né, o sintoma, porque doeu, toma um remédio. Aqui não é assim, doeu, toma um remédio. Aqui talvez vão te falar, olha, descansa, talvez sua dor de cabeça tá vendo que você tá trabalhando muito, menina, vai descansar. Enfim, eu acho que é um tema que dá para escrever um livro. Eu acho que é um tema um pouco polêmico, porque mexe com a saúde das pessoas. Eu acho assim, eu como adulta, eu ligo no médico, eu consigo conversar. Quando o assunto, né, são os meus filhos, é muito mais difícil, porque, poxa vida, a gente tá falando de criança, então a minha frustração aí é muito maior, porque eu quero essa atenção. Mas eu acho que com jeito, explicando, conversando, a gente consegue o que a gente quer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido aí um pouquinho quem é o house arts, como encontrar essa pessoa, dei um pouco da minha opinião também pessoal, contei um pouco da minha história. Se você quiser contar sua experiência, deixa aqui nos comentários e a gente continua o nosso bate-papo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Durui!